Bom dia a todos, tudo bem? Saúde e paz a todos os barbeiros, cabeleireiros que estão de plantão aqui. Aqui quem vos fala é Alex Alos. Uma novidade para você, gente. Estamos lançando o nosso canal de dicas relacionadas a produtos, ferramentas e técnicas. E eu gostaria que você... Existem 6 coisinhas básicas e eu vou falar sobre isso hoje. Que é o que? Que é o que? Saber a base da colorimetria, que é para poder diagnosticar. Saber preparar. 2, e técnica de aplicar. A gente pensa que é simples aplicar, mas não é simples. A aplicação tem começo, meio e fim. Eu tenho que saber por onde começar a aplicação. Então, aplicar é uma das coisas, preparar é uma das coisas e diagnosticar. Só se faz diagnóstico quando eu sei colorimetria. Porque o diagnóstico tem a ver com quantidade, uma coisa, localidade, 2 coisas, e tonalidade. Então, ao fazer uma coloração ou mechas, eu tenho que saber a quantidade de fios, se é fino, médio ou grosso, a localidade que vai ser feita essas mechas, se é no topo, nas laterais, se é na raiz, se é no meio, se é nas pontas. Então, eu tenho que saber o que? A localidade. E por último e mais importante, médio importante ou com a maior importância, é o que? A tonalidade. Então, eu posso agradar o cliente na localidade, mas eu posso desagradar na quantidade e posso desagradar na tonalidade. Então, para saber tonalidade é colorimetria. Para saber quantidade é técnica de puxar. E para saber localidade é saber se é luzes, mechas, reflexos, balaiagens, flashes, strongs, slash, californiana, ombre ré, sombreamento, blumagem e assim vai. Ou seja, cada localidade tem um nome, que é o que o cliente compra, o nome, e nós usamos a técnica para fazer. Então, nessa aula base, eu vou explicar para vocês como colocar a touca para fazer luzes e reflexos, que é a mesma coisa para fazer balaiagens, flashes e californiana. Entenderam? Então, para que você possa ser um especialista, 3, 4, 5, 6 meses estudando e praticando. Então, aqui é uma prévia, é uma degustação, entenderam? Porque uma das coisas mais difíceis para se fazer mecha não é saber a colorimetria. Qualquer criança de 5, 6 anos, se estudar a colorimetria, vai saber. Uma das coisas mais difíceis é a preparação. Para preparar, eu tenho que saber escovar, eu tenho que saber lavar, eu tenho que saber colocar a touca, eu tenho que saber a preparação da massa. Fazer o bolo não é tão difícil, agora a preparação é que eu sei. Então hoje eu vou passar para vocês a técnica de preparação, entendeu? A semana que vem nós teremos 2 aulas, 2 quartas-feiras, relacionadas à coloração base. Aí eu vou passar para vocês cores primárias, cores secundárias e cores terciárias, ponto. Cores naturais e cores fantasia, ponto. Entenderam? E automaticamente eu vou explicar para vocês poder do oxidante com a tinta, poder do oxidante com clareador. Para quem vai fazer mecha tem que saber isso. Isso aqui é como se fosse a base da colorimetria. Serão 2 aulas, entenderam? Certo? Então, outra coisa que eu vou explicar para vocês. Na ALOS nós ensinamos o sistema ALOS, que é o nosso sistema de trabalho, que é o nosso método para fazer tudo. Então, tudo nós temos um método, para corte, para escova, para química, e esse método refere-se a nome e número. Então, nós não fazemos nada que não tenha um nome e um número, e nem o porquê. Nós não acreditamos no dom, nós não acreditamos em predisposição para aprender, nós acreditamos em esforço e em técnica. Então nós acreditamos que para você fazer um bom serviço, você tem que usar a ciência, o estudo. E isso vale muito mais do que aquela coisa que a pessoa chama dom. Dom, eu não tenho um dom, isso é conversa para preguiçoso. Eu não tenho um dom, então eu não faço nada. Então nós acreditamos no estudo, na dedicação. Então tudo que é científico pode se aprender e pode se ensinar. Tudo que é científico pode se aprender e pode se ensinar. Agora os dons vêm de acordo com o estudo, a dedicação. Então, eu não fazia há 6 meses, hoje eu faço, porque eu adquiri o dom através do esforço, através do estudo e da pesquisa. Então, isso acontece, mas se você tiver domínio, o dom não vai vir. Certo? Então o que eu vou passar para vocês é básico, relacionado agora a luzes,
reflexos, balaiagens e flash. Entenderam? Luz, reflexo, balaiagens e flash. Que no sistema ALUS nós criamos números. Ou seja, luz é 1 por 1, reflexo é 2 por 2, balaiagem pode ser de 2 por 2 em diante e flash de 3 por 3 em diante. Irei explicar isso, certo? Isso é técnica de puxar. Depois tem a técnica de aplicar. E antes de fazer tem que saber a colorimetria. A mecha chamada de luzes, ela é 1 por 1. Geralmente a gente faz ela quadradinha, gente, ó. Vocês têm uma ideia aqui, ó. Por que a gente faz quadradinha? Vou concluir aqui para vocês entenderem. Quando as clientes ou os clientes vêm fazer mechas com a gente, eles se preocupam se elas estão iguais na frente. Se essa está aqui, se essa está aqui, se essa está aqui, se não 3 de um lado, 4 do outro, se não tem grossa, se não tem fina, porque ele vai se preocupar com a espessura, ele vai se preocupar com a cor, ele vai se preocupar, né, com a localidade. Ó, mas essa mecha era aqui, essa está aqui. Eu digo porque várias vezes eu tive que tirar a touca do cliente porque... Ou então a mãe trouxe a criança e falou, ó, você fez mecha no meu filho, essas aqui ficaram na frente, atrás essas ficaram na frente, essas estão grossas, essas estão finas, aqui na nuca não pegou. Por isso que eu trabalho com a touca, essa daqui, porque a touca de silicone, ela não é uma touca profissional, é uma touca de amador, vende nas perfumarias, não é para profissional. É uma touca que já tem um furo, já tem uma espessura, não dá para você criar, não tem método, não pega na nuca. Dá para fazer aqui flash ou balaiagem, mas se quiser fazer na nuca não pega, porque ela é arredondada, ela já tem um modelo. Essa daqui não é descartável, você faz linha de abertura e ponto de equilíbrio. O cliente prendeu o cabelo, vai estar a mesma quantidade de mecha aqui, a mesma quantidade aqui, a mesma quantidade aqui, a mesma quantidade aqui, a mesma quantidade aqui. Metódico. Volto a dizer, quando você faz o cabelo de um cliente, você tem que entender que esse cliente vai retornar para fazer com você. Porque você está fazendo o cabelo do cliente hoje e às vezes ele já está com o mesmo corte, com a mesma mecha, com a mesma química. E por que ele não voltou onde ele fez? Por que ele não voltou aonde ele fez anteriormente? Porque ele não se agradou do atendimento ou do serviço. Do atendimento ou do serviço. Então, aqui o que eu vou fazer aqui a gente chama de linha de abertura. Tem que haver, gente, a mesma quantidade de um lado e a mesma quantidade do outro. Ó. Isso aqui a gente chama de linha de abertura. Linha de abertura. Que é isso aqui, essa volta na cabeça. Vamos imaginar, tenho 5 mechas desse lado, 5 mechas desse lado. Tenho 10 mechas desse lado, 10 mechas desse lado. Tenho 3 desse lado, 3 desse lado. Quanto mais fina, mais quantidade. Quanto mais grossa, menos quantidade. Porque eu tive uma experiência minha. Eu vou fazer da cliente, ela fala, Alex, eu quero charme. Quando a pessoa quer charme no cabelo, ela quer fina, média ou grossa? Ela quer grossa. E quando ela quer grossa, eu posso fazer muitas? Não. Um exemplo, chega um cliente no salão, quer fazer meu cabelo um vermelho show. Quando ele quer um vermelho show, ele não quer um vermelho cheio de mechinhas. Porque aí não vai ficar vermelho, vai ficar lá laranja. Porque o vermelho mais o amarelo vai dar o quê? Laranja. O vermelho mais o dourado vai dar laranja. Então quando você olhar para o cabelo da pessoa, você não vai ver o cabelo vermelho. Você vai ver aquela mistura de cores. Por isso que a nossa profissão chama-se visagismo. Adaptação de estilo e personalidade. Então, quando a pessoa vem, se ela quiser uma mecha e você fizer 5, você errou. Se ela quiser mesclado e você fez charme, você errou. Se ela quer uniforme, clássico, e você fez 2, 3 cores, você errou. Então o mais difícil do nosso trabalho é entender a visão de estética que a pessoa teve. O que trouxe a pessoa? Qual cabelo a pessoa achou bonito, viu em algum lugar ou se viu? Que isso é que é difícil. O difícil não é fazer bonito. O difícil é agradar. É onde entra a parte psicológica do profissional. É entender o pensamento da pessoa. Então isso não dá para se ensinar. Isso é pessoal. Aí a gente chama de dom, que é aguçado. A escola ensina você a ler e escrever. Para ser um poeta, escritor, é você que vai ler e escrever muito, não é isso? E aí você poderá ser um escritor, um poeta. Aí é aguçar, baseado no método, baseado em um sistema. Visualizado? Então, para entender, quanto mais fina eu faço, mais próximo eu posso deixar. Então, basicamente o cliente chega e fala, ó, eu queria fazer umas mechas, umas luzes, uns reflexos. Para os clientes tudo é a mesma coisa, não é isso? O cliente não consegue identificar o que é reflexo, o que é luzes.
o que é balaiagem, né? Eles não conseguem identificar o que é flash. E nós temos que saber que quando a pessoa quer na cabeça toda, a gente chama de luzes. Geralmente é 1 por 1, ou seja, é o que eu vou fazer aqui. É próximas e finas. Uma visão clássica. Geralmente vai ficar 50% do cabelo. Entenderam? Verdade? Então, é isso aqui. Essa primeira parte a gente chama de linha de abertura. Então, você não pode, não deve fazendo na cabeça toda, sem criar o seu campo de trabalho, sem criar o seu projeto de trabalho, que é laterais e centro. Aí eu tenho todo o meu trabalho. Agora eu vou fazer aqui uma coisa chamada ponto de equilíbrio, que é a mecha central, tá vendo? Pode perguntar. Mas e no caso quando a pessoa tem pouco cabelo de um lado e muito do outro? Quando ela tem pouco de um lado e muito do outro? E aí, um exemplo, aí você vai brincar, mas você vai trabalhar, você vai fazer mechas mais finas na mesma quantidade, nos mesmos espaços. Vamos imaginar que a cabeça tem 150 mil, 250 mil fios, de 150 a 250 mil. E a pessoa tem mais cabelo desse lado vai sair mais cabelo. Você vai puxar os espaços, vai sair mais cabelo. E desse lado vai sair menos cabelo. Não entendi. Ela tem mais desse lado. Então quando você puxar, vai sair mais. Ah, sim. Da localidade. Então vai sair mais e menos desse. Mas o efeito é o mesmo? Não. Vai ficar mais claro desse lado, porque ela tem mais cabelo desse lado. Tranquilo. Mas aí o que o profissional deve fazer? É isso aí. Aí que eu falei, você vai brincar. Como é que eu vou brincar? E aí você vai chegar para ela e falar, você tem mais cabelo desse lado. Você quer que eu dê uma harmonizada? Por quê? Quando você estudar colorimetria, vocês vão entender que cor da avô, isso quer dizer que se você aumentar a quantidade desse lado, vai dar a impressão de mais cabelo desse lado, onde tinha menos. Isso na aula de colorimetria. Brincar é isso. Existem várias formas de criar textura, volume, proximidade e profundidade. Tudo que fecha gera profundidade. Tudo que clareia gera proximidade. Quando eu vejo uma textura volumosa, na minha visão psíquica, isso está aproximando de mim. Tudo que é volumoso aproxima de mim. Então, às vezes, essa proximidade é através do volume. E aí, desse lado, ela está longe porque falta volume. Se você iluminar mais desse lado, vai dar mais volume. Isso é uma visão psíquica da engenharia e visagismo. Que o que faz mudar um look é linha, comprimento, cor, textura e movimento. Então você vai brincar, só que você tem que explicar para que ela possa entender que você gerou mais volume porque você deu luminosidade. Um exemplo, eu sou pequeno, se eu quero criar luminosidade ou volume aqui é uma forma de criar volume. Mas se eu deixasse todo de uma altura e clareasse aqui, também daria volume. Entendeu? Porque quando você abre, você gera proximidade. E proximidade é volume. Certo? Então, vai ser casos específicos que vai acontecer isso, da pessoa ter pouco cabelo. Quando a pessoa tem pouco cabelo, automaticamente você tem que fazer tudo pouco. Verdade? Para não chamar muita atenção. Então, quando a pessoa tem pouco cabelo, você faz tudo pouco, ponto. Quando você nunca fez dessa mesma pessoa, você faz pouco, ponto. Entenderam? Isso, é por isso que isso vocês irão aprender no dia a dia, se trabalharem com um bom estilista. Porque o maior segredo para se aprender é trabalhar com um bom estilista. Com um bom mestre, com um bom técnico, com um bom cientista, que tenha prazer em passar, que tenha prazer, ó. Isso é assim, porque vai acontecer 1000 casos na vida de vocês. 1 caso, 2 casos, 3 casos, 4 casos, 5 casos. Cada caso é uma solução diferente. Visualizou? Igual a esse caso aí. Igual aquela senhora daquele dia, ela tinha pouco cabelo. Pouco cabelo, Então, o que vocês têm que aprender nesse curso, que não dá para você aprender tudo, nem no curso técnico, nem na faculdade, é que quanto mais vocês pensarem, mais fácil vai ser de atender o cliente. Quanto menos ação, melhor resultado. O que é que eu quero dizer? O cliente chegou, eu vou gastar 1 hora, gaste 10, 20, 30, 40 minutos no diálogo para fazer o serviço em 10, 20 minutos. Entenderam? Porque o maior problema nosso é que a gente está preocupado em fazer o serviço, não em entender o que vai ser feito. Quando eu entendo o que vai ser feito e o cliente entende o que eu vou fazer, fica mais fácil. Mesmo que eu não cheguei a resolver tudo aquilo que eu queria buscar. Ou seja,
Não deu para fazer do jeito que eu queria, mas ele me explicou o porquê. Não fez por isso, isso, isso. Mas o que ele fez, ninguém consegue fazer melhor. Porque ele não fez por isso, isso, isso. Entenderam o que quer dizer? Então, diagnosticar e dialogar é a coisa mais importante com o cliente. Porque o cliente veio, quer um cabelo tal, e você chega num tal, ele fala, caramba, você não conseguiu fazer? É, porque o meu profissional falou que isso, 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 só que eu vou fazer um tratamento para chegar onde eu quero. Então, agora o cliente chega, você faz 10, você faz 9, e não explicou, para ele foi 1. Certo? Entenderam? Então, por isso que leitura é importante, pesquisa é importante, ver a internet hoje é importante, não para confundir a cabeça, para misturar as técnicas, mas para esclarecimento, certo? Então, o que eu estou explicando para vocês aqui, vocês vão aprender em lugar nenhum. Isso aqui é método 100% alos. No mundo não tem esse método, é alos, entenderam? Uma proposta de ensino mecânico, metódico, real, sistemático, onde você vai aprender a lógica da coisa, entenderam? E baseado nessa lógica, fica fácil de criar. Então, eu respondi a sua pergunta. Então, dessa cliente ou qualquer cliente que seja para um corte, para uma escova, para um relaxamento, para uma química, se a pessoa tiver mais cabelo ou menos cabelo, eu tenho que chegar para ela e explicar. Eu posso fazer isso, isso, isso. O que é que você quer que eu faça hoje? Então hoje eu quero que você faça isso. Então, de 0 a 10, faz um 3. E fala, eu posso fazer mais, eu posso fazer mais. Isso é relacionado a escurecer, a clarear, a cortar muito, a cortar pouco. Entenderam? Nunca faça uma transformação total em alguém que você nunca fez, ou que ela nunca fez com ninguém, certo? E geralmente as pessoas, elas jogam você na forca. Eu quero fazer uma exploração total, nunca fez, você nunca fez, então vamos fazer parcial? Então, é quase impossível você fazer uma pessoa uns flashes ela não gostar. É quase impossível você fazer umas balaiagens ela não gostar. Agora ela pode não gostar dos reflexos. Que tem de gente que chegar, eu fiz reflexo, detestei. Por que detestou? Detestou a quantidade, fez demais o cabeleireiro, saiu puxando, tinha a doida. Não gostou